Opiniões fortes. O elenco semanal. Boa noite, caros telespectadores que nos acompanham através da TIVER, aqui no território nacional e na diáspora através da internet. O meu nome é Nuías Silva e estou convosco a partir desta data e todas as segundas-feiras no programa Opiniões Fortes para analisar e comentar os grandes factos que marcam a atualidade nacional. Esta semana estarei analisando 3 questões pertinentes da nossa atualidade política, económica e social. Desde logo, o primeiro facto tem a ver com a questão da segurança e da insegurança do país. O MPD venceu as eleições de março de 2016 com uma grande promessa de resolver, num curto espaço de tempo, a problemática da insegurança do país e da redução drástica da criminalidade que se fazia sentir no país. Envolvidos que são todo esse período após as eleições legislativas de 2016 e agora que se apresenta o segundo orçamento de Estado à Casa Parlamentar, não se conhecem ainda medidas concretas tendentes a inverter essa situação da percepção da insegurança junto da sociedade cabo-verdiana. Urge, de facto, a resolução deste problema. É minha opinião que ao Governo cabe, em primeira instância, reunir todas as condições e todos os atores à mesma mesa, a situação, a oposição, as famílias, as igrejas, para se encontrar o melhor caminho e as melhores soluções com vista a definitivamente resolver e mitigar este problema. Nota que Cabo Verde elegeu como principal motor do seu crescimento e desenvolvimento econômico o turismo, e a percepção da criminalidade ou da insegurança no país concorre de forma oposta para a afirmação e o desenvolvimento do nosso mercado turístico, para além de que é uma necessidade que os cabo-verdianos sintam-se maior segurança, podendo desfrutar do seu convívio social e familiar sem nenhuma preocupação de mais de insegurança ou de criminalidade. O que nós queremos dizer é que, sendo certo que ainda o Governo não tem muito tempo de governação, também já é certo que medidas concretas deveriam ser enunciadas e ações práticas tomadas tendentes a reverter este quadro. O que nós constatamos nas estatísticas da criminalidade e da insegurança é que o nível de criminalidade aumentou após as eleições e, neste momento, a percepção da insegurança é maior do que há 7 meses atrás. Urge, de facto, resolver esta questão e ao Governo cabe muito mais do que enunciados teóricos de medidas, soluções concretas tendentes a reverter este problema para o bem da nossa sociedade, das nossas famílias e pela felicidade de todos. Uma segunda questão que queria
analisar e comentar tem a ver com os recentes aumentos da tarifa de bens essenciais e da primeira necessidade, como a água e a eletricidade, ao que se vê juntar na semana passada o anúncio da proposta de consulta pública sobre aumento das tarifas de transporte interilhas de cargas e passageiros pelo governo. São medidas de facto preocupantes. Preocupantes porque contrárias às promessas de campanha que prometiam não só mais felicidade aos cabo-verdianos, mas também mais rendimentos aos cabo-verdianos. Preocupante também se atendermos que em sede de Orçamento de Estado para 2017 não foram tidas em conta nenhuma medida de aumento salarial com vista a mitigar os impactos de tais aumentos no rendimento das famílias. Estes aumentos, contrariamente às promessas, realço, de campanha, vêm mostrar, digamos, uma falta não só de coerência do atual governo no cumprimento das promessas de campanha, mas também uma falta de visão para com setores estratégicos para o desenvolvimento do país. O setor da água e da energia, aliado ao setor dos transportes marítimos, são de capital importância para a competitividade das nossas empresas e para gerar mais rendimentos para as nossas famílias. Hoje, 7 meses após as eleições de 2017, as famílias cabo-verdianas pagam muito mais para ter a mesma água e a mesma eletricidade que há 7 meses atrás. Hoje, as nossas empresas estão menos competitivas porque pagam mais para bens de consumo da sua produção, mas também pagam mais para transportar interilha os seus produtos. Preocupa-me essencialmente esses aumentos por mostrar claramente de que não há uma política coerente nem uma visão para gerar mais rendimento para as nossas famílias, para baixar os preços dos bens essenciais e de primeira necessidade, para maior coesão dos cabo-verdianos, mas também porque a competitividade das nossas empresas não passa de meros enunciados teóricos e afloridos em sede de promessas de campanha. A terceira questão que eu queria comentar hoje é-me cara, principalmente por ser uma questão relacionada com a minha ilha natal, com a Ilha do Fogo. Trata-se, efetivamente, da questão da reconstrução da Ilha do Fogo e de Chão das Caldeiras no pós-desastre da erupção vulcânica de novembro de 2014. Volvidos todos esses meses após a erupção de 2014, os problemas de Chão das Caldeiras e da necessidade imperiosa de reconstrução da Ilha do Fogo, colocando-a num ritmo diferenciado de desenvolvimento e de crescimento
à volta das potencialidades turísticas de Chã das Caldeiras ainda persistem. Apesar das promessas de campanha e das propostas constantes no Orçamento de Estado de 2016 e agora retomadas no Orçamento de 2017, pouco ou nada foi feito em prol dos deslocados de Chã das Caldeiras ou em prol da reconstrução da Ilha do Fogo. Na verdade, os projetos que existiam e que mostravam claramente uma visão de reconstruir toda a ilha a partir do desastre da erupção volcânica de Chã das Caldeiras foram destruídas ou deitadas ao lixo. Não vai haver um novo assentamento para as famílias deslocadas. As atividades geradoras de rendimento não foram contempladas na proposta de orçamento de Estado e, sobretudo, não há diálogo com as pessoas de Chã das Caldeiras e com as autoridades da ilha para se construir uma visão de futuro e não medidas paliativas que não consubstanciam numa visão estratégica para a Ilha do Fogo. Exortamos o Governo e as autoridades a dialogar com as famílias, a colocar um ponto final nesta questão, resolvendo a questão de Chã das Caldeiras, mas, sobretudo, criando uma proposta estratégica e uma visão de desenvolvimento da Ilha do Fogo e das suas potencialidades adormecidas. Muito obrigado. Estarei convosco na próxima segunda-feira para comentar outras questões e factos da nossa atualidade econômica, social e política. Muito obrigado. Opiniões fortes. As opiniões fazem-se na Tiver.